Muito bom dia, minha saudação a todos aqueles que tanto me prestigiam e me dão também esperança na prossecução dos estudos acadêmicos, em particular nessa área do direito registral imobiliário, acedendo a estas nossas aulas semanais. Agora, nesta importante, prestigiosa página da Anoreg do Paraná, a cuja presidente, a doutora Mônica Dallavec, eu apresento meus melhores cumprimentos e agradecimentos. Agradecimentos que estendo à Aripar, Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mariana Carvalho Podzenato Martins, igualmente ao CNB do Paraná, Colégio Notarial do Brasil, né, seção do Paraná, em que é presidente o doutor Renato Fartulana, também ao Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, o IPEM, presidido pela doutora Elizabeth Regina Bedovato, e ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, o RTPJ, do Paraná, de que é presidente o doutor Maximino César Lisboa. A todos eu apresento os meus melhores cumprimentos e agradecimentos pelo apoio, pelo patrocínio que me permitiu dar continuidade a estas aulas, que há já quase 4 anos, há cerca de 4 anos, eu proferia pela Uniregistral aqui de São Paulo, a Universidade do Registro, mantida pela Arisp, sob a presidência do Dr. Flaviano Galhardo e reitoria do desembargador José Renato Nadeiro. A todos que já se encontram aqui comentando, os meus melhores agradecimentos, em particular a minha saudação ao desembargador Fábio Reich Dalla Vecchia, modelo de magistrado para todo o Brasil e honra do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu também gostaria de estender esses meus agradecimentos ao Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido pelo Tiago Estrela, que faz a importante difusão destas nossas aulas, aqui sobre o patrocínio da Anoreg Paraná e as entidades integrantes, membros dessa associação paranaense. O Tiago divulga isso pelo Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos para toda a área do Nordeste e Norte. Eu agradeço muitíssimo. Vamos lá, algumas observações a fazer. Primeiramente, já vejo que a Eliette está aqui. Bom dia, Eliette. A Eliette é uma magistrada, minha amiga aqui do Estado de São Paulo, que tem outros, além de outros predicados, o fato de ser mãe da Isabela. Isso já é um grande predicado, não é? E a Eliette foi a sorteada com o primeiro tom do livro Registros sobre Registros na semana passada. Isso foi informado pela Noreg, pela doutora Mônica, que houve esse sorteio e favoreceu a Eliette. Então, parabéns, Eliette. Para aqueles que que compartilharem esta exposição durante seu curso, haverá um outro sorteio esta semana, novamente, do primeiro tomo do livro Registros sobre Registros. Aproveito, então, para dizer que a editorial Lepanto me comunicou na semana passada que estava prestes a sair da gráfica o livro Uso Capião, Julgados para o extrajudicial, especialmente para o extrajudicial, mas é um livro que servirá para todos aqueles que se interessem pelo tema. E, de fato, ontem a doutora Amanda Gil, que é uma das diretoras da editorial Lepanto, comunicou-me que os livros serão entregues já na próxima segunda-feira. Portanto, eu fico muito satisfeito, aliás, já está em pré-venda este livro, obra que eu coordenei, mas que se deve à pujança de vários coautores, jovens literatos na área do direito registral. Fico satisfeito com isso. Muito bem. E antes já de passarmos de imediato à nossa aula, eu tenho aqui
a lastimável ocasião de dedicar esta aula à memória do Dr. Mário Rezende Florenci. O Mário, o Marinho, como era conhecido entre seus amigos, antigo servidor do Cartório de Protesto de São Paulo, do primeiro Cartório de Protesto de São Paulo, hoje presidido pelo Dr. José Carlos Alves, era tabelião substituto nesse cartório. E ontem teve assim o seu desfecho nesta vida, da vida provisória, que é a nossa vivência na Terra, não é? Então, que Deus o receba e fica assim consignada a minha dedicação da aula de hoje em homenagem póstuma ao Marinho. Bom, processo judicial de arresto. E eu tenho a impressão de que os registradores e aqueles que são particularmente dedicados à atividade prática do registro, portanto também os advogados, os juízes do registro, os promotores públicos, de algum modo os notários, se tivessem parado um minuto para pensar sobre o título da aula de hoje, processo judicial do arresto, seguramente teriam imaginado que eu estou fazendo aqui uma excursão. O nosso pequeno palestrante está, na verdade, excursionando, desviando-se do tema do registro para a área do processo e, em rigor, a pergunta que caberia é essa, mas por que razão? Por que razão ele está se dedicando a isso nesse momento? Bom, vamos lá, faço duas observações aqui, respondendo a esta meditação que pode ou não ter ocorrido àqueles que se detiveram a pensar um pouco no texto, no título da aula de hoje. A primeira observação é um testemunho de caráter pessoal. Eu quando fui chamado para a vara de registros públicos de São Paulo, isso nos idos, exatamente, dia 1º de novembro de 1984, eu fui designado para a vara na condição de juiz auxiliar da capital de São Paulo. Eu já andava perambulando por lá, sem prejuízo das minhas tarefas na 6ª Vara Civil de Guarulhos, mas na condição efetivamente de juiz lotado na primeira vara, com designação específica, foi a partir de 1º de novembro de 1984. E então eu me deparei com uma situação, para mim, até então completamente ignorada. E era de que, na área do registro, em particular do registro imobiliário, mas provavelmente isso deve ser avançado com maior ou menor gradação para as demais espécies registrais, praticamente, pode-se dizer isso com quase toda certeza, estão envolvidas todas as áreas, todos os segmentos do direito. Então, muito bem, nós sabemos que o direito é uma coisa só e que nós, por uma série de motivos práticos e pedagógicos, de aprendizado e de aplicação, nós o segmentamos, dividimos em determinadas áreas. Mas o fato é que o registro público, na sua prática, se envolve com todas as áreas do direito. Desde o direito civil, passando pelo direito penal, indo ao direito administrativo, tributário, etc. Não há nada que escape ao interesse registral. E o processo não podia deixar de fazer parte disso também. Até porque, lembremos-nos que provavelmente a melhor aproximação da natureza do registro não seja pelo aspecto substantivo, mas seja considerá-lo como um processo. O registro é um processo, sobretudo um processo. Mas aqui vem um aspecto adicional, que é a segunda observação que eu queria fazer antes de começar a aula. Aguardem o desfecho, o desate dessa aula, para verificar como era e é fundamental que os interessados no estudo do registro, neste tema do arresto, considerem de perto o problema de seu processo. Porque isso vai lá dar um possível fundamento para a solução de um tema controverso
no campo do registro e que pende agora seguramente de uma apreciação costumeira, ou seja, de que se forme uma tendência para resolver o problema que adiante verão como desate do tema processual, ou pelo menos como reflexo da solução processual. Bom, vamos lá então. Nós já indicamos na exposição anterior. O arresto, no âmbito do processo judicial, ele pode ser tanto uma medida prévia, precoce, antecedente ao processo satisfativo, como pode ser uma medida incidente, intercorrente, medida incidental. Ou seja, eu tanto posso ajuizar um processo acautelatório de arresto, quanto posso, no bojo de uma execução, pleitear incidentalmente essa medida. Então, em razão disto, especialmente porque fala-se muito em medida antecedente, ela toma o nome, o arresto incidental, embora seja tão importante quanto o arresto cautelar, ele acaba não chamando tanto atenção exatamente por sua intercorrência. Ao passo que a medida cautelar, por erigir-se como ação antecedente da via executória, chama mais atenção. E por isso é comum falar-se que o arresto é uma medida preparatória, enquanto medida antecedente. Mas havia uma crítica desferida já ao tempo de Lopes da Costa, portanto nós estamos falando do Código Processual Civil Brasileiro de 1939, em que esse grande processualista mineiro, realmente um excelente processualista, ele objetara algo contra esse uso da expressão medida preparatória. E é possível lembrar agora, como agregação a esta crítica que Lopes da Costa fez, que seja antecedente, seja intercorrente ou incidental, o arresto sempre tem caráter preventivo e preparatório. Ele sempre prepara a penhora. Portanto, dizer que a medida antecedente é a preparatória, que a medida cautelar de arresto é preparatória quando antecedente, não quando incidente, é um equívoco, porque sempre é preparatória de alguma coisa. Preparatória do quê? Preparatória da penhora. O que eventualmente falaria em favor da expressão correntia de que o arresto cautelar é preparatório, é no sentido de dizer que é preparatório da execução futura. Mas em ambos os casos, volto a dizer, o arresto tem caráter preparatório, ele prepara a penhora. Bom, o atual Código de Processo Civil brasileiro, 2015, arrola o arresto entre as medidas provisórias de caráter cautelar. Está ali dito, claramente, no artigo específico do que nós vamos ver, há uma referência explícita ao arresto como medida cautelar, como um dos modos da chamada tutela de urgência. Como sabem, o Código inovou nessa questão tutorial e criou a figura da tutela de urgência. O novo Código, esse Código 2015, no entanto, não estabeleceu, entre suas regras, um livro próprio para o processo cautelar. Esse livro próprio para o processo cautelar existia, por exemplo, no Código Buzaide, no Código de 1973, os artigos 708 e seguintes. Já o novo Código, Processo Civil, não tem um capítulo especial, um livro próprio para o processo cautelar. Esse Código de 2015 trata da tutela de urgência nos seus artigos 300 a 310. E a essas regras dos artigos 300 e 310, é preciso ainda agregar as chamadas regras gerais, é dizer, aplicáveis a outra espécie de tutoria provisória, que é a tutela de evidência, que está no artigo 311. Regras gerais que estão previstas nos artigos 294 a 299. Por que, portanto, são regras gerais? Porque não se aplicam só as tutelas de urgência, mas se aplicam também as tutelas de evidência, e são
regras que estão previstas, volto a dizer, com caráter geral, nos artigos 294 a 299 do Código de Processo Civil de 2015. Bom, o título tutelas provisórias equivale a um gênero, não é? Ou seja, é algo geral que tem como entidades subordinadas espécies ou partes subjetivas. E assim apresenta duas partes subjetivas ou duas espécies. As tutelas, como eu mencionei, de urgência e a tutela de evidência. Assim nós vamos lá encontrar isto textualmente indicado no artigo 294 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência, por sua vez, como já vimos, é espécie da tutela provisória, subdivide-se em tutela provisória de urgência cautelar e em tutela provisória de urgência antecipada. Então nós temos duas figuras, duas espécies. Vamos lá de novo. Tutelas provisórias, temos tutelas de urgência e tutela de evidência. As tutelas de urgência dividem-se em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada. E essa última, antecipada, visa exatamente a prematurar, a antecipar os efeitos perseguidos com a sentença de mérito. Eu antecipo os efeitos perseguidos com a sentença de mérito, ao passo em que a tutoria de urgência cautelar visa apenas a garantia da utilidade do pleito principal. Então, eu tenho uma primeira tutela de urgência, que é a antecipativa, ou tutela de urgência antecipada, eu prematuro, eu precocemente obtenho o efeito desejado com a sentença de mérito. Ao passo que a tutela de urgência cautelar é apenas uma garantia, uma cautela, como o próprio nome está dizendo, para a utilidade, para que se mantenha, se conserve, se preserve a utilidade do pleito principal. Bom, como quer que seja, trate-se da audiência antecipada, trate-se da audiência cautelar, essas duas tutelas possuem sempre algo de cautelaridade. Não se pode negar que na tutela provisória de urgência antecipada haja uma certa cautela. Tanto é verdade que eu trato efetivamente de satisfazer-me com a sentença de mérito. Logo, portanto, há um caráter cautelar. Embora a outra seja, digamos, uma cautela autônoma, que não trata de executar propriamente ou de satisfazer a medida principal. Eduardo Arruda Alvim observou isto muito bem. Eduardo Arruda Alvim, como sabem, é um dos maiores processualistas civis do Estado de São Paulo, filho dos grandes professores José Manuel da Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim, irmão da consagrada processualista, jurista, a Teresa Alvim Filha, a Didi, não é? E o Eduardo, que aliás é preciso enaltecê-lo também toda a sua personalidade, uma alma de eleição, ensina que o núcleo em comum destas medidas, as tutelas de urgência, está em que tem elas, aspas, passo a ler aqui, a finalidade primeira de garantir uma prestação jurisdicional efetiva, impedindo que o tempo de duração do processo possa comprometer a efetividade da atuação jurisdicional. Notem aqui que o problema é fundamentalmente ligado ao tempo da duração do processo, num e no outro caso. Bom, traço comum das tutelas de urgência é o da indicação, aspas, está no artigo 300 do Código de Processo Civil 2015, no caput desse artigo, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eu penso que, como de hábito, o processo legístico, isso não é muito fácil, não se negue isso, mas não deveriam ter usado aqui a expressão evidenciem. Primeiro que evidenciar a probabilidade já é algo um tanto complexo. Que a evidência supõe a claridade, manifestação, notoriedade. A probabilidade não sei se compõe com muita facilidade com essa ideia de evidência. Mas o pior está em chamar uma tutela de urgência. É tratar de algum modo, indicá-la, referi-la com o uso da palavra, do verbo evidenciar, mas enfim, ligado à palavra evidência, quando nós temos uma outra tutela que se chama tutela de evidência.
Ou seja, a tutela, há uma tutela da evidência e uma tutela que também possui alguma evidência por sua caracterização legal. Então, a expressão não está bem. Mas, em todo caso, o que se quer aqui dizer, o que se quer distinguir a tutela de urgência em relação à tutela da evidência, é que esta última, a tutela da evidência, não exige demonstração do periculum in mora, ou seja, do perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, basta a ela a evidência, portanto, imediata, conhecimento imediato, claro, notório, esse é o sentido de evidência, do desfecho de mérito que se quer pretender. Então vamos lá ao caput do artigo 311 e vemos isso ali escrito. Mas voltemos agora especificamente ao tema do processo específico do arresto, da sua marcha, do seu trânsito, se quisermos, do seu procedimento. Bom, o arresto é, portanto, uma medida tutorial ou tutelar de urgência cautelar, acautelatória. Isso dispõe o Código de Processo Civil em vigor, artigo 310, e pode conceder-se, isso é curioso, até mesmo de ofício. O caput do artigo 297 permite esta possibilidade, se conceda o arresto de ofício, admitindo-se ainda que se defira de modo liminar, tanto pode ser liminar, quanto depois de justificação prévia. Parágrafo 2º do artigo 300. Então, vejamos, é uma medida cautelar, o arresto, de urgência cautelar, que pode ser objeto de requerimento ou pode ser deferida de ofício. E dadas as condições. Deferindo-se tanto liminarmente, num processo, quanto depois de uma justificação prévia, se assim entender o juiz necessário. Pleiteado que o seja em caráter antecedente, artigo 305 do Código de Processo Civil, que fala nessa antecedência, o arresto se processa judicialmente com a citação do requerido para que no prazo de 5 dias conteste o pedido e indique provas que tenha a pretensão de produzir. Artigo 306. Se houver contestação, cabe a observância das regras do procedimento comum. Veja lá o parágrafo único do 307. Por quê? Porque não há mais o processo cautelar em livro próprio com figurino específico no Código de Processo Civil atual. A remissão que se encontra nesse parágrafo 307 é aos artigos 318 seguintes do mesmo Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese de configurar-se a revelia, ou seja, não houve contestação, não houve resistência, no prazo de 5 dias, como prevê a lei, o juiz deve decidir o pleito também, dentro do prazo de 5 dias. Aí é um prazo inscrito em lei para que o juiz decida, de acordo com o caput do artigo 307 do Código. Muito bem. Com a apreensão dos bens, porque lembremos-nos, isso já ficou dito na exposição anterior, o arresto supõe apreensão e depósito dos bens. Apreendidos os bens arrestados, nós temos de designar depositário. Isso está no artigo 159 do Código de Processo Civil. Veja, em outra situação. Vamos lá. Lemos aqui. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. Notem que, portanto, no sistema do Código nós temos que encontrar muito atrás do artigo 300 e tanto, lá no 159, a indicação do depósito. Isso é importante. Vejo que uma observação que não está aqui no texto, mas convém considerar, é que o registro, a inscrição do arresto, chamemos-lo por hora assim, vamos ter que discutir isso mais à frente. A inscrição do arresto exige que se indique o depositário. Não há arresto sem depósito. O arresto é apreensão mais depósito. Isso aqui foi matéria muito discutida em alguns casos em que se procedia ao arresto e não se depositava o bem, nem se deixava, sequer se deixava o depósito do bem arrestado em mãos do próprio requerido. Isso era não era infrequente nas execuções fiscais. Eu fui durante algum tempo juiz das execuções fiscais, no anexo das execuções fiscais, na comarca de Guarulhos. E às vezes a fazenda pedia o arresto de determinado bem, o oficial de justiça nem localizava o bem, mas lançava uma certidão de arresto. Ou então localizava o bem em um determinado lugar,
o que não era incomum, abandonado num depósito. Não havia ninguém lá, não se localizava o executado, e ele então fazia um suposto auto de arresto em que não se designava depositário, porque ninguém queria da Fazenda Pública, nenhum procurador queria ficar com a responsabilidade de ser depositário de um bem que não conseguia muitas vezes remover. Às vezes eram máquinas pesadas, algumas delas já inutilizadas, mas cujas peças podiam ser eventualmente furtadas ou coisa que o vale, então ninguém queria ficar como depositário. Por outro lado, se designasse o depositário, teria que se pagar correspondente por esse serviço, a Fazenda não queria fazê-lo, então não era incomum que o auto de arresto viesse sem depósito, sem depositário. Na verdade, não era arresto, sem depósito não há arresto. Depois não é possível também registrar ou averbar, vamos discutir depois, este arresto se não houver indicação do depositário. Normalmente, a medida de arresto também está previsto no artigo 154, inciso 1º, deve cumprir-se por oficial de justiça. Incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos. Está lá no inciso 1º do 154. Pois muito bem, deixa eu marcar aqui, faltou umas aspas antes da palavra incumbe, corrigir isso aqui no texto. Com a efetivação do arresto, portanto, apreensão mais depósito, passa a correr o prazo, então, de 30 dias, artigo 308 do Código de Processo Civil, para que o autor ajuize a conexa demanda principal, inciso 1º do 309, sob pena de cessação da eficácia da tutela de urgência. O caput do artigo 309 diz exatamente isso. Cessa a eficácia da tutela de urgência se no prazo de 30 dias não houver o ajuizamento da demanda principal conexionada ao arresto. A esse propósito, o STJ, que é o Tribunal Brasileiro, possui um entendimento já sumulado, portanto faz parte de suas súmulas persuasórias, no sentido de que, aspas, a falta de ajuizamento da ação principal no prazo acarreta a perda da eficácia liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Nota. Bom, mas é aqui, exatamente aqui, que nós temos um problema registral emergente, que precisamos considerar. Portanto, depar com o anterior, que é a necessidade de indicação de depositário para que o arresto se complete e o registro possa efetivar-se, vem agora aqui uma discussão interessante sobre o cancelamento da inscrição do arresto. Qual é a discussão? Inscrito o arresto, imaginemos que a medida de arresto perde a sua eficácia por falta da propositura tempestiva, ou seja, no trintídio da demanda principal. E a pergunta é, agora que nós devemos fazer retoricamente aqui, claro, mas a questão é controversa, é se há necessidade de mandado judicial para cancelar a inscrição do arresto, ou se o próprio arrestado ou algum interessado podia munir-se de uma certidão do distribuidor, dando conta de que, ou mesmo do ofício judicial competente, ele pode pedir uma certidão lá se houve notícia da ação principal, decorrido o prazo de 30 dias, se bastaria essa certidão do distribuidor, ou uma certidão expedida pelo ofício judicial por onde teve curso o arresto, para solicitar de maneira direta, para rogar de maneira direta no registro a averbação de cancelamento. Ou seja, exige-se um mandado judicial para o cancelamento do arresto que perdeu sua eficácia, ou basta um certificado do distribuidor ou do ofício judicial por onde tem curso o arresto, de que não houve ajuizamento da ação principal, de que não se tem notícia desse ajuizamento. Ora, tenho eu a impressão, mas aqui volto a dizer, a matéria é controversa, eu não conheço, na verdade, nenhuma decisão a respeito do assunto ainda. Tenho a impressão de que juridicamente seja possível a pretensão veiculada pelo próprio arrestado ou outro interessado, munido de certidões, sem necessidade de um mandado judicial de cancelamento.
Porque a perda da eficácia da tutela de arresto, nessa situação, dá-se ipso iure, ou se nós quisermos, ipso facto, pelo só fato do tempo, ipso facto temporis. Ou mais exatamente, como estou dizendo aqui, ipsa inércia, ou seja, pela própria inércia do autor da medida cautelar. A lei de regência não indica, de fato, explicitamente, a dependência de decisão judiciária. Está pura e simplesmente cessada a eficácia do arresto. E eu quero aqui incluir um argumento adicional, que eu penso possa emanar da circunstância de que, estando prevista no inciso 1º da regra do artigo 309 do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, a cessação da eficácia da tutela, se o autor não deduzir tempestivamente o pleito principal, está dito isso lá, diversamente, na parte final do inciso 3º desse mesmo artigo 309, consta um outro motivo de cessação dessa eficácia. Notem, ali basta dizer, ó, não ajuizou tempestivamente e cessa o efeito do arresto. Inciso 1º. Inciso 3º, outro motivo. Extinção processual sem resolução de mérito. Caso em que reclama-se providência judicial. Interessante isto. Que no inciso 1º não se indicou. Então vejam que cessa a eficácia, de acordo com o inciso 3º, com a extinção processual sem resolução de mérito, ou seja, com a sentença. Ao passo que no inciso 1º não se fala em decisão judicial. Ou seja, é algo que emana, resulta do próprio decurso do tempo. Mas, estou dizendo aqui, convenha-se, 2 pontos, faltou no texto, a matéria é controversa. Cabe também a medida de arresto, já o dissemos, como incidente da via executória. Está previsto no artigo 380 do Código de Processo Civil. Portanto, bastante longe do tratamento da tutela como medida cautelar. Medida cautelar em sentido principal, não é? E o seu suposto desta medida incidental ocorre quando o oficial de justiça não encontrar o executado, caso em que ele lhe arresta quantos bens bastem para garantir a execução. Depois, haverá diligências sequentes a este ato, parágrafo 1º do artigo 830, incluída a citação do executado, o que pode efetivar-se de modo pessoal, com hora certa, ou por via de editais, parágrafo 2º do 830. Então, se não houver o pagamento do débito no prazo de 3 dias, artigo 829, após essa citação, ou não sendo aceita a nomeação de bens a penhora, porque nada impede que o arrestado, tanto que citado, já agora executado, nomeie bens a penhora, para substituir os bens arrestados. Se esta nomeação não for aceita, ou se ele não pagar o débito reclamado no prazo de 3 dias, o arresto converte-se em penhora independentemente de termo. Nós vamos depois, ao tratarmos da penhora, voltar a discutir sobre como se procede na esfera registral se já estiver o arresto inscrito e como ele se converte para a penhora, como se registra a penhora correspondente ou como se inscreve a penhora correspondente. Bom, derradeiramente aqui, para a exposição de hoje, quando se trata da inscrição imobiliária do arresto, o artigo 844 do Código de Processo Civil diz que, aspas, para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro imobiliário competente, mediante a apresentação de cópia do ato ou do termo, independentemente de mandado judicial. Então, averbação. O tema que nós vamos tratar aqui é da averbação. Esse é o tema que merece uma particular atenção neste quadro. Ou seja, o confronto dessa regra processual com a do item 5º do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Por quê? Porque a Lei de Registros Públicos fala no registro stricto sensu do arresto. Ao passo em que o artigo 844 do Código Processual Civil de 2015 preceitua a averbação da medida. Bom,
Eu não tenho dúvida de que, doutrinariamente, melhor seria prever-se para o resto o registro em sentido estrito. Mas parece hoje prevalecente no Brasil a orientação de que a lei posterior, nesse nosso caso, do Código de Processo Civil, teve eficácia e influência modificadora da apontada regra da Lei 6.015. Então, prepondera a ideia de que deve arrestar-se. Agora, eu observo aqui que há um espaço para uma boa discussão. Se deve vingar o critério da posterioridade da lei nova, Código de Processo Civil em relação ao anterior, ou se deve considerar-se a especialidade da Lei de Registros Públicos, que prevalece ainda contra um texto que pode considerar-se menos exato, menos próprio do Código de Processo Civil. Acho que há espaço para discussão. Mas, em todo caso, claro, teríamos que sustentar em relação ao Código de Processo Civil o lapsus linguae, ou seja, que tenha havido um lapso do texto, um equívoco do texto do legislador que queria ter dito registro e falou averbação. Bom, mas o que provavelmente tem inclinado em favor da aplicação do código nesse aspecto é algo que, sociologicamente, tem sido essa a inclinação, é um fundamento que frequentemente se encontra por aí, parece-me anódino, ou seja, parece-me realmente irrelevante. Não deve ser o critério para examinar juridicamente se uma coisa deve prevalecer ou outra, que é a chamada economia de custos. Do ponto de vista doutrinal, isso me parece realmente impertinente. Ou seja, a ideia de que a averbação levaria a menores custos financeiros para os usuários. E lembramos que isso é o chamado custo de uso, custo de consumo. Mas nós temos que pensar também no custo da produção, que é frequentemente algo que nós temos visto no Brasil ser desconsiderado. É impressionante como na área do registro das notas não se tem prestado atenção no problema custo de produção. Aí está o conjunto de excessos de gratuidades, política de gratuidades, a verdadeira moléstia do equilíbrio econômico-financeiro, dos ajustes administrativos constantes da chamada delegação notarial registral. E isso provoca dificuldades. Os registros e as notas têm um custo de produção, manutenção, sem contar, aqui o que sobretudo chama muito a atenção, o relevo que isso apresenta até mesmo na situação dos vários colaboradores dos cartórios de notas dos registros. Isso é preciso ser ponderado com muita sensatez, à margem desta quase mitologia, podemos chamá-la assim, de mitologia brasileira, de imaginar que os notários registradores sejam todos favorecidos pela fortuna econômica. Quando não é assim, a imensa realidade brasileira mostra que está muito longe disso, bem ao revés. Bastaria que nós levantássemos o volume de cartórios cuja titularidade é objeto de renúncia por falta de possibilidade de sobrevivência econômica dos seus titulares. Então, é preciso ter um tanto de ponderação para que esse argumento de natureza financeira seja considerado no seu todo, e não só na parte que diz respeito ao custo do usuário. Muito bem. Vamos agora agradecer a presença de tanta gente que aqui vem com generosidade participar das nossas reuniões. Estimada Laura Porto, que fez aniversário outro dia. Meus parabéns de novo. Doutora Mariana Herrera, de competência notória, e que tem dado um apoio magnífico aqui, não só elaborando o banner e fazendo a publicação, cuidando da publicação do texto da aula no site da Noreg, mas ajudando também muito generosamente a divulgar as aulas do Propedêutica Jurídica e as aulas também do CNB. Amanhã teremos pela manhã o Colégio Notarial do Brasil, São do Paraná, honra-me com as aulas relativas a notas sobre notas. Amanhã, na verdade, fazemos a última do Notas sobre Notas, especificamente, para começarmos depois de 15 dias,
ao tema das claves notariais, que é agora com copatrocínio da Noreg do Paraná. Vamos partir para uma nova atividade aqui dentro do estudo de direito notarial. Thaís Camati. A Thaís Camati é uma jovem registradora civil lá de Paraíso das Águas e mandou-me esta semana um vídeo interessante, porque à frente do cartório dela trafegam seriemas. É uma coisa que, por exemplo, Curitiba, Maringá, Londrina, Cianorte, São Paulo, aqui a minha Santana do Parnaíba, um pouco menos, mas essas grandes cidades que eu mencionei antes de falar da minha querida Santana do Parnaíba, onde eu resido, não terão provavelmente ocasião de ver seriemas andando pela frente dos cartórios. Doutora Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, tabelião de Boqueirão, presidente da Noreg, meu muito obrigado. Querida Eliette Guarnieri, já tive a ocasião de saudar. Doutor Ricardo Cunha, bom dia. Meu amigo Fábio, novamente bom dia. Muito obrigado por essa presença, que do ponto de vista intelectual, para mim, representa um certo constrangimento. Mas, enfim, a amizade, a generosidade do Dr. Fábio de estar aqui é uma honra imensa para mim. São uma honra imensa para mim. Doutora Aline Miranda, grande juíza de São Paulo, essa moça tinha, e ainda pode ser que venha a ter, um grande futuro na área registrada. Ela estava se gabaritando, efetivamente, para ser, provavelmente, numa próxima geração, ela é muito jovem, o grande nome da área registral aqui do Judiciário Brasileiro. Tinha potencial para isso, tem ainda, mas resolveu mudar de área, está lá na área da Fazenda Pública e acho que, onde quer que ela esteja, pelas condições que possui, será uma grande magistrada. Tomar Martinelli, muito bom dia, muito obrigado por sua presença aqui, sempre constante aqui nas minhas aulas. Muito obrigado por isso. Toriel Lepanto, já cumprimentei. Doutor Pedro Bragata, aliás, Toriel Lepanto deve receber nos próximos dias o total dos originais com os índices do tomo 4 do Registro sobre Registro. Pois já concluído este tomo 4, os índices, pela doutora Thaís Castelo Branco, que grande registradora lá do estado do Ceará, que está fazendo generosamente esse trabalho, chatíssimo, diga-se de passagem, esse trabalho de fazer índice, e indicou-me no início da semana que já esses índices estão prontos, estão passando por uma revisão. Doutor Pedro Bragato, sempre presente nas nossas aulas, é um aluno que também sempre visitava lá nosso encontro presencial. Faz falta isso, doutor Pedro. Doutora Margarete Maia, grande registradora lá no Ceará, muito bom dia. Rogério Tobias, querido amigo, grande amigo e especialista nessa área do extrajudicial, tabelião lá na cidade do Ojaú, aqui no interior de São Paulo. Dr. Rogério Fernandes. Bom, muito obrigado. Acho que é generosidade sua, mas muito obrigado. Doutora Mariana, estimada doutora Mariana, grande nome do registro paranaense e brasileiro. Muito obrigado. Doutor Jonatas, muito obrigado. Doutor Valdecir Castiglione, outro que sempre estava presente nas nossas reuniões lá na Uniregistral, os encontros presenciais. Isso nos faz falta, doutor Valdecir. Muito obrigado por tudo. Recomendações da Maria Augusta. Maria Isabel Dipp, cuide bem do Joaquim, por favor. Professora Isabela Bicalho, lá de Miguelópolis, uma jurista e registradora, uma alma de escola. Professora Urbanusa, há tempo que não nos vemos. Ela, na última vez que íamos ver-nos lá em Belo Horizonte, eu fiquei 6 a 7 horas no aeroporto e não saiu o voo. Aí tivemos que cancelar a nossa aula lá nas faculdades Arnaldo. Mas havemos de reunir-nos, doutora Vanusa, uma figura admirável, professora. Doutor Eduardo Amadei, muito bom dia, muito obrigado. Doutor Anderson
Cherner-Kist. Espero que você tenha pronunciado certo o seu nome. Muito obrigado. Espero que sim, muito obrigado. Doutora Thaís, mais seriemas. Ora, 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 ora. Muito bem. É isso. Eu agradeço novamente a todos. Amanhã teremos o nosso encontro, se Deus quiser, pela manhã, para tratarmos de um assunto interessante, hein? Papel de uma ata notarial naquele que é considerado o milagre mais bem provado de toda a história, chamado Milagre de Calanda. É muito interessante. Para os que têm fé, ótimo. Para os que não têm fé, um motivo também de admiração, não é? Verificar esse milagre de Calanda da forma como ele está confirmado por ata notarial. Isso que é importante, por ata notarial. Então vamos amanhã, encerrando a série Notas sobre Notas, que se projetará agora para as chamadas claves notariais. Muito obrigado a todos e que Deus a todos nos guarde.